Olha, pessoal, parece que o Lula está tendo problemas lá com a questão da reforma administrativa, está tendo problemas na forma de montar a sua pasta ministerial, na sua tentativa de conseguir apoio no Congresso Nacional, que ele não consegue aí em hipótese alguma. O cara realmente não tem apoio real nenhum orgânico lá no Congresso, lá no Poder Legislativo, né? Então o governo Lula está manobrando os seus ministérios e tudo mais, pensando nos pontos da reforma administrativa que ele quer propor, porque o Arthur Lira, o presidente da Câmara, está pensando seriamente em puxar o tapete do Lula nessa história. Lula e Arthur Lira não estão bem, você sabe certamente que no desfile do 7 de setembro o presidente da Câmara não estava presente, ele foi lá para Alagoas, ignorou totalmente a presença que seria esperada dele, né? Uma vez que ele é o terceiro na linha sucessória, ele, aliás, o segundo na linha sucessória do presidente da República, né? Mas ele não estava presente, isso aí demonstra mais ou menos que o clima entre os dois está azedo. Então Lula já começou a rifar os seus ministros, tirou, é claro, uma mulher, obviamente, né? Quem esperava algo diferente? Tirou a Ana Moseira aqui, lá do Ministério dos Esportes, para colocar homens em seu lugar. Então vamos dar uma olhada aqui no que o Lula está fazendo, quais movimentos ele fez e por que ele está com tanto medo aí do Arthur Lira nesse sentido aí, o que pode acabar prejudicando o governo Lula lá no Congresso Nacional e que está nas mãos do presidente lá da Câmara, né? Vamos dar uma olhada então nessa história e ver os detalhes desse caso da reforma administrativa do Lula. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, alguns dias atrás, uma equipe ali, um grupo de trabalho do governo Lula, formado pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento aqui, e a Esther Dweck, que faz parte ali da gestão do governo, eles tiveram uma reunião no dia 5 de setembro, recentemente, aí, para tratar desse tema da reforma administrativa. Por quê? Porque eles estão com medo do que a coisa possa ser feita aí lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, a revelia do governo federal. A verdade é que o Arthur Lira está cobrando o presidente Lula a esse respeito. Ele quer a reforma. Para quê? Para ter mais boquinhas ali para o seu partido e para os seus aliados no governo Lula, né? Então ele já estava pressionando o governo e o Lula estava meio que pisando ali em ovos na questão, não queria atender às demandas do Congresso Nacional. Agora, qual que é o problema aí nessa história, né? O problema é que existem outras medidas de reforma administrativa que já estão lá no Congresso até o momento engavetadas. E existe então o risco real para o Lula, é claro, né, de que alguma reforma que não é aquela que ele gostaria seja votada e aprovada à sua revelia, o que seria um grande problema para o seu governo, né? Então o pessoal aí do planejamento, o Fernando Haddad, o resto do pessoal, eles estão aí com problemas para tentar agendar uma reforma administrativa no Congresso, porque a pauta já está bastante congestionada. Então aí, por exemplo, a Simone Tebet diz que esse tema só deveria ser tratado, começar a se tratar disso no ano que vem, até no momento agora não daria para fazer isso. É claro que o pessoal da Câmara não quer que a coisa demore tanto assim, né? Então qual que é o problema aqui, qual que é o risco, né? Seria aqui então uma ameaça, supostamente por parte do Arthur Lira, o presidente da Câmara, de tramitar uma reforma administrativa que foi desenhada por ninguém menos que o Paulo Guedes, ou seja, existe uma reforma administrativa dos tempos do Bolsonaro, que foi planejada ali, o esqueleto dela e tudo mais, mas que ficou engavetada, nunca teve nenhum andamento, nunca teve nenhum prosseguimento. E agora o presidente aí, Arthur Lira, o presidente da Câmara, está ameaçando trazer de volta isso aí ao debate e aprovar esse projeto aí de reforma administrativa totalmente à revelia do governo Lula, o que seria um desastre total. Por quê? Dentre outras coisas, essa reforma administrativa lá do Paulo Guedes prevê, por exemplo, aqui o corte de benefícios e mudanças no regime de contratação de funcionários públicos. Então é uma reforma administrativa para diminuir o Estado. Você se lembra que lá no passado o pessoal perguntou pro Paulo Guedes, né? Poxa, como é que você vai fazer então aí para reduzir o número de funcionários públicos se o governo não pode demitir essas pessoas, são concursadas, não dá para tirar e tudo mais. E ele falou que era simples a forma de resolver isso aí.
deixa o pessoal se aposentar, à medida que o pessoal se aposenta, você não contrata pessoas novas para o cargo. Ah, mas agora eles estão recebendo como aposentados, beleza, mas outros aposentados mais velhos vão morrer, né? Então essas pessoas vão parar de receber isso em algum momento e o quantitativo de funcionários públicos vai diminuir ao longo dos anos. Certamente essa reforma aqui do Paulo Guedes ia nesse sentido mesmo de promover aí uma redução do Estado por meio de alguns subterfúgios desse tipo que se encaixam dentro da atual legislação e do funcionalismo público, né? Então, outras coisas aqui, ó, como licenças, aumentos e férias superiores a 30 dias seriam dificultados ou até mesmo extintos, mais uma coisa aqui para pesar menos o orçamento federal com penduricalhos de funcionários que aumentam em muito a remuneração inicial deles, né? Nessa reforma também haveria aqui uma modalidade, né, de efetivação só dos candidatos mais bem avaliados do concurso, aqueles que fossem aprovados, mas não estivessem lá no topo, não seriam efetivados, eles passariam por avaliações contínuas e as demissões de funcionários públicos, que é algo quase impossível hoje, né, teriam mecanismos facilitadores. Então, isso aqui, claro que é um problema para o governo Lula, porque ele depende muito do funcionalismo público como sua base eleitoral, sua base política. Tenha certeza que muito funcionário público votou no Lula, fez o L com gosto, esperando ter condições melhores no governo Lula, né? Então, se uma reforma dessa aqui passa debaixo do nariz do Molusco, é claro que isso vai ficar muito feio para ele. Outra coisa já ficou meio ruim aqui, que é a questão do reajuste salarial que foi previsto no orçamento federal, né? O governo Lula apresentou recentemente ao Congresso o seu plano de orçamento, né? O projeto para ser avaliado, apreciado pelo Congresso Nacional, e lá eles previram 1,5 bilhão de reais aqui a mais nos gastos com funcionários públicos por conta de reajuste salarial, e aí que está o grande problema para os funcionários públicos, né? Isso aí, segundo os órgãos aí de classe do pessoal do funcionalismo, isso seria, em média, aí, 1% de correção do salário apenas. Então, Lula daria 1% de aumento salarial para esse pessoal, sendo que eles estão pedindo 26% de aumento, né? Então, é uma coisa totalmente irreal. O Brasil faliria no dia seguinte. Mas é isso aqui, é esse fantasma que está na mesa aqui, a reforma administrativa pensada, concebida pelo Paulo Guedes lá durante o governo Bolsonaro. Então o Arthur Lira está meio que chantageando, de acordo aqui com o que foi apurado, o que está rolando na boca miúda lá de Brasília, ele estaria chantageando então o governo Lula, pedindo para que o Lula fizesse logo a sua reforma administrativa, dando carguinhos, dando espaço para o pessoal do Centrão, não só para aquela base aliada dele e tudo mais, senão corre-se o risco de uma reforma administrativa terrível para o governo Lula, muito boa para o Brasil, mas terrível para o governo Lula, ser aprovada pelo Congresso Nacional, né? Lá atrás, quando o Lula montou o seu gabinete ministerial, que o pessoal chamava aí de uma chapa puro sangue, né? Um gabinete puro sangue, tinha muito petista ali, todo mundo sabia que isso não ia durar muito, né? Ele precisava ali atender às demandas da sua base aliada, gente que fez muita coisa nas eleições por ele e tudo mais, né? Mas a gente sabia que não tinha a menor condição dele continuar com isso muito tempo, ele ia ter que abrir espaço para gente de fora, gente do Centrão. Então ele fez isso recentemente aí, nas vésperas do 7 de setembro, ele exonerou, então tirou aí do cargo, demitiu a Ana Moser, que é a ministra do Esporte, era até então aí, e ele trocou o Márcio França, que é do PSB, o partido do Geraldo Alckmin, para outra pasta, para outro ministério, que ele criou sob medida para isso aí, que é o tal do Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Já falei sobre isso aqui no meu canal, em outro vídeo, inclusive. Então, a Ana Moser, a mulher, foi deixada de escanteio, é claro, o Lula escanteou ela aí, demitiu, não deu nada para ela, parece que vai ter um carguinho, um prêmio de consolação, alguma coisa assim, mas ela perdeu o ministério. Já o Márcio França foi tirado aí do ministério que ele ocupava até então e foi enviado para esse ministério novo que o Lula criou sob medida para ele. E aí abrem-se duas vagas então para ministros do Centrão, pra gente aí do Centrão, os deputados aqui. No caso, o André Fufuca, né, que é do PP do Maranhão, na pasta do Esportes, né, e Silvio Costa Filho, que é do Republicanos de Pernambuco, em Portos e Aeroportos, que era a antiga pasta, então o antigo ministério do Márcio França. Então aqui, conforme traz essa notícia aqui, ó, as mudanças foram necessárias para tentar não desagradar aliados e nem novatos. Lula está tentando jogar para os dois lados e a forma mais fácil de fazer isso, claro, é criando novos ministérios, parindo ministérios do nada, aumentando ainda mais o seu gabinete,
ministerial, né? Então, Lula está sendo sufocado de todos os lados por conta disso aí. Ele não sabe muito bem como vai resolver esse problema. Pode ser que em algum momento sobre para ministros mais fracos que não representam tanto apoio para o governo dele, como a própria Simone Tebet, né? Não sei o quanto o MDB está satisfeito em ter a Simone Tebet lá no gabinete ministerial, se é o preço do apoio deles, ou se ela meio assim uma outsider do MDB, mas prevejam em um futuro não muito distante a Marina Silva rodando também do Ministério do Meio Ambiente para abrir espaço para a vaga aí para algum outro apaniguado, o pessoal do Centrão ou alguém que vai ter mais valor político para o Lula do que a Marina Silva atualmente tem, né? E fica aquela questão então, isso não é comprar o apoio do Congresso Nacional, isso aí não é prostituir a relação entre os três poderes, dar ministérios para gente do Centrão para que esse pessoal vote com o governo federal, criar ministérios novos para entregar isso aí para atores políticos, para esse pessoal ter acesso a orçamentos, a licitações e tudo mais, né? Vários cargos a serem distribuídos e tudo isso aí, em troca de apoio lá no Congresso Nacional, fica a grande questão, fica a grande pergunta, né? Parece que o Lula pode fazer tudo, usar emendas sem qualquer receio, sem qualquer tipo aí de repercussão negativa na grande mídia e pode ficar distribuindo ministérios também com esse mesmo objetivo, o de interferir no processo democrático lá nas votações do Congresso Nacional, trocando cargos, trocando pastas ministeriais por voto, por apoio do Centrão. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.